Oi, gente! Vamos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o Renascimento e arte. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô passando por aqui para deixar um recadinho, dizer que quem não está assistindo às aulas, por favor, assistam, façam as atividades. Nós estamos num momento difícil, eu sei, tá complicado, só que todos nós temos que juntar forças para poder passar por tudo isso. E claro que a gente precisa da ajuda de vocês principalmente, né? Assistindo às aulas, fazendo as atividades. Tem muita gente me mandando atividade, mas também tem muita gente que não me mandou nem da primeira semana. Ocorreu uma dúvida de um aluno, eu vou falar aqui, em questão de tempo para entrega do trabalho. As aulas, elas são diárias, né? No dia da aula de vocês. Então, toda atividade proposta vocês vão fazer naquele mesmo dia. É para aquele momento. Assistiu a aula, faz a atividade, anexa no caderno, vai guardando, me manda foto que eu vou dar o ok, vou dizer se pode consertar ou fazer alguma coisa a mais. Vai fazendo e vai deixando em anexo no caderno. Porque vocês vão ter isso como um certo tipo de avaliação. Igual a gente tem na escola. Participação, assiduidade, significa que vocês estão participando da aula. Então, por favor, não deixem de fazer as atividades, tá? Vamos então, gente. Renascimento. Aí uma breve explicação em relação às datas. O movimento artístico, que chamamos Renascimento, nasceu na Itália, em Florença, nas primeiras décadas do século XV. Aí um registro histórico. A imagem ao lado é referente às obras que eram realizadas nessa época. Esse é o nosso foco hoje. Situar em relação às características presentes nas obras que eram realizadas naquela época. E como nós já havíamos falado em alguma aula atrás sobre as mulheres artistas, no livro de vocês faz referência ao Renascimento, que é onde surgem muitas mulheres artistas e que elas acabam ficando escondidas por aquele preconceito já existir desde muito antes, como a gente já havia dito. Então, na aula eu quis mostrar para vocês esse período do Renascimento e como que também faz parte de um movimento artístico, o Renascimento. Além de um período histórico, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar em história, ele também faz parte de um movimento artístico, porque ao longo de todo o processo da arte, toda a linha do tempo em que a arte foi passando, ela foi avançando, e esses avanços se deram em relação aos movimentos artísticos que eram criados, assim como o Renascimento, teve o Dadaísmo, Op Art, Pop Art e tantos outros que a gente ainda vai falar. Características gerais: racionalidade, dignidade do ser humano, rigor científico, ideal humanista, reutilização das artes greco-romanas. Então, essa última questão aí da reutilização das artes greco-romanas é porque a arte romana também faz referência ao corpo humano, a essa idealização, perfeccionismo. Rigor científico é porque liga a arte à questão visual. Não é mais aquela arte em que eu desenho da maneira que eu quero trazer para as pessoas que estão vendo o natural, o realismo, um pouco de realismo para as obras que eu vou realizar. Como aí uma obra famosa que retratou muito esse período do Renascimento, que é a relação da arte com o corpo humano, com a idealização do homem, né? Do centro do universo, um pouquinho de cada coisa. A arquitetura. Na Renascença italiana, formada nos mesmos princípios da geometria harmoniosa em que se baseavam a pintura e a escultura, a arquitetura recuperou o esplendor da Roma antiga. Então, a arquitetura também está presente nessa questão do Renascimento, como que eram construídas
essas capelas, ou casas, ou edifícios nessa época, nesse período do Renascimento. Eles tinham uma proposta até em relação à arquitetura. Pintura. As principais características da pintura são: perspectiva, arte de figura, no desenho ou pintura, as diversas distâncias e proporções que têm entre si os objetos vistos à distância, segundo os princípios da matemática e da geometria. A famosa ilusão de profundidade. Essa definição de perspectiva é um desenho que tem profundidade. Uso do claro e escuro. Realismo. Inicia-se o uso da tela e da tinta a óleo. Tanto a pintura como a escultura, que antes apareciam quase que exclusivamente como detalhes de obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes. Surgimento de artistas com estilo pessoal, diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. Então, apesar das características que esse período possui, cada artista que desenvolvia sua obra, ele tinha um pouquinho de individualismo, porque ele estava liberto daquelas regras tradicionais em relação à arte. Vocês vão perceber que em todo movimento artístico tem o mesmo objetivo: idealizar a liberdade, sair daquela proporção do tradicional e ir para aquilo que o artista quer passar. Os mais conhecidos pintores desse período: Giotto di Bondone e Leonardo da Vinci. Giotto. O impressionante realismo e o poder dramático de suas obras constituíram-se numa revelação para seus contemporâneos, anunciando uma nova era no desenvolvimento da pintura. Da Vinci dominou com sabedoria o jogo expressivo de luz e sombra, gerador de uma atmosfera que parte da realidade, estimulando a imaginação do observador. Então, é claro que existem outros, e tem outros, vocês podem pesquisar depois. Mas esses dois foram os mais importantes e que tem muitas obras que foram realizadas por eles. Então, eu coloquei eles dois, que foram um dos mais influenciadores. Aí eu coloquei anteriormente duas obras. A de Giotto, que está aí no cantinho, e a do lado, a famosa Mona Lisa, e a foto do Leonardo da Vinci ao lado da sua obra Mona Lisa. Foram duas obras muito famosas que inspiraram outros artistas, e até hoje a gente vai ouvir falar sobre elas: a expressividade, a naturalidade, o realismo, as feições. Vocês podem ver que as obras começam a ser pintadas na lateralidade, no perfil. Então, essas questões, assim, essas características que passam despercebidas aos nossos olhos, foi o que foi essencial para poder caracterizar o Renascimento. Vamos à atividade. Vocês vão realizar a releitura de alguma obra apresentada no slide ou que for pesquisadas no período renascentista, priorizando os aspectos e detalhes humanos que traz a realidade. Ou seja, eu mostrei para vocês duas obras aí no slide. Vocês vão escolher uma delas ou pesquisar outra desse período que nós acabamos de estudar, o Renascimento, e vão fazer a releitura. O que é a releitura? Vocês vão desenhar inspirada na obra que vocês escolheram. Professora, posso acrescentar alguma característica? Pode, mas vocês vão ter como principal fundamento a obra que vocês escolheram e vão desenhar, tá ok? Não esquecendo que o realismo, os detalhes humanos fazem referência a esse período. Então, essas características que vocês devem prisar quando for realizar a atividade, tá bom? Bom estudo, se concentrem, façam direitinho. Beijos!